Direto da redação. O pré-candidato ontem ao governo do estado do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Eduardo Paes. Paes, ele esteve em Campos dos Goytacazes e teve um encontro com o prefeito, Frederico Paes, o atual prefeito, né, de Campos, daqui do município de Goytacazes. Esse encontro do Frederico Paes e Frederico Paes e Eduardo Paes, juntou os dois. Como que fica essa situação? O Frederico tá apoiando Eduardo Paes? Como que fica a situação hoje, Garotinho? Que ele tem anunciado também que Garotinho é o candidato dele ao governo do estado. Eu acho que ficou um pouco confuso essa situação aí ontem, esse encontro, foi até no CDL lá em Campos, se eu não me engano, esse encontro aí, e que deu uma repercussão grande para a política de Campos Goytacazes. Afinal, o Frederico já tinha decretado apoio a Garotinho, isso já é fato. Ele tinha declarado isso, É. né? E agora, com relação a Eduardo Paes. Eduardo Deixa eu Paes assim, ontem aqui. pontuar uma coisa aqui. O Frederico Paes, ele é filiado ao MDB, né, que é o partido do Washington Reis, cuja irmã, que está à esquerda aí na foto aí, é pré-candidata a vice de Eduardo Paes. Então ali, o Frederico ele tentou passar que ele estava num evento, foi um encontro institucional entre o prefeito, entre o Eduardo Paes. Institucional não foi, porque Eduardo Paes não é mais prefeito. O encontro institucional se dá entre duas autoridades. Quando o Frederico é prefeito, Eduardo Paes é prefeito, ou Frederico é prefeito, Eduardo Paes é governador, aí é um encontro institucional. Agora ali foi uma cerimônia, foi um encontro político, porque Eduardo Paes não tem mais cargo, Eduardo Paes é pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, e ele estava ali como pré-candidato a governador. Ele não estava ali como prefeito. Então foi um encontro partidário, um encontro político, um encontro realizado pelo MDB do Washington Reis, e o Frederico foi lá partidariamente. Esse é um ponto. Segundo, o Frederico, ele está, ali se você vê na foto, ele está o Washington Reis ao lado da irmã, tá vendo? O Washington Reis é presidente regional do MDB. Então essa é a aliança, MDB-PSD, a irmã do Washington Reis, vice de Eduardo Paes, que é o candidato. Em tese, o Frederico tinha que estar no palanque até do Eduardo Paes, porque ele é do MDB. Mas ele, por questão partidária, questão local em Campos, declarou inicialmente que ele apoia o Antony Garotinho como pré-candidato a governador e que vai apoiar a candidatura do Garotinho, que apoia o filho do Garotinho. Mas Frederico ele apoia o filho do Garotinho, que é o Vladimir Garotinho, que foi prefeito antes dele, e ele herdou a prefeitura aí do Vladimir. Mas o fato é que uma coisa, existe coisas diferentes. Existem diferença entre um candidato e entre o cara que está governando. O cara que está governando, ele precisa de governabilidade. Ele precisa dialogar com determinados atores. Ele vai ter que dialogar com o Eduardo Paes ou com o Garotinho, quem quer que seja que for governador, que se eleja governador, e com o governador que está no exercício do mandato. Isso é um fato. Ele vai ter que dialogar. Aí é institucionalmente. E nesse momento, politicamente, ele tem que se equilibrar. Ele tem que se equilibrar ali na corda bamba. E eu creio que é o que ele está tentando fazer. Mas ele vai ter extrema dificuldade de ficar eternamente na corda bamba. Ele vai ter que se definir em algum momento. Ou se ele de fato é Garotinho, ou se ele de fato é Eduardo Paes, principalmente se Garotinho for candidato. Mas isso tudo, na minha avaliação, caminha para uma grande ruptura interna em Campos. Porque ainda que o Garotinho demonstre ter digerido esse encontro com Frederico Paes e Eduardo Paes, eu certamente, pelo que eu conheço do Garotinho, ele não digeriu isso, ele não engoliu isso muito bem. Porque ele sabe que esse encontro não é institucional. O Garotinho foi governador, o Garotinho foi prefeito, então isso não foi muito bem digerido. E internamente ali, no núcleo garotista, no núcleo do Garotinho, ele tem uma outra situação incômoda, que é o filho dele, que é o Vladimir Garotinho, que é filiado ao PL. E tá apoiando E o pai. o PL, não. O PL tem candidato. Por enquanto, a pré-candidatura posta é de Douglas Ruas, não se sabe. Nós discutimos aqui ontem a possibilidade, tentam convencer o Flávio Bolsonaro a abrir mão da disputa presidencial para ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Então o PL ele vai ter candidatura própria no Rio de Janeiro. Vladimir, candidato a deputado. Como é que Vladimir vai ficar disputando o mandato de deputado no PL e, ao mesmo tempo, apoiando o pai dele, que é candidato pelos republicanos? É isso que eu tô querendo entender. Por um outro partido. Não Então tem lógica. Tem muitos movimentos que vão ocorrer agora nessa trajetória até as convenções partidárias, as definições de candidaturas,
que vai assim clarear um pouco tudo isso. Porque até aqui é uma confusão, é um samba do crioulo doido. Todo mundo em monte de palanque, todo mundo com todo mundo, ninguém é de ninguém, já viu aquela música do Tinha Agnaldo Timóteo? necessidade de Frederico Paes ontem, nessa reunião na CDL com Eduardo Paes? Politicamente ele deveria ter por conta do compromisso dele com o Washington Reis. O Washington Reis deve ter convocado ele, que é presidente do partido dele, ele é presidente do MDB em Campos, o MDB, quem comanda o MDB em Campos é Frederico Paes. Então ele tinha que atender aí o chamado do Washington Reis e o atendeu, creio eu, né? E foi lá, mas que é desconcertante não é? Tá ali o Eduardo Paes, né? que é candidato, é adversário do Garotinho numa eleição. Uhum. Está aqui o Frederico Paes, que é aliado do Garotinho, que participou das reuniões do Garotinho, sendo aplaudido ali por Eduardo Paes. É estranho, É né? estranho. E ali você vê uma reunião em que tá ele ali com o Garotinho. Outra reunião, quando pede apoio pro Garotinho, tá lá o Vladimir lá atrás. O grande desconforto nessa situação toda talvez seja do próprio Vladimir, que o Vladimir já teria confidenciado a uma pessoa que ele teme que o Garotinho tenha menos votos se for candidato em Campos do que o Eduardo Paes. Nossa, sério seria uma isso? tragédia, não seria? O Vladimir, ele já confidenciou isso a uma pessoa, falou isso com uma pessoa, não vou aqui mencionar o nome dessa pessoa, mas que ele teme que o Garotinho candidato, ele tenha menos votos do que o Eduardo Paes em Campos, ele sendo candidato a governador. Então essas pessoas estão ali no palanque ali com o Garotinho, ao mesmo tempo não estando, é o que demonstra, né? Estou, mas não estou. Ou então é a música do Agnaldo Timóteo, né? Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém. Mas isso é verdade. Ei, mas ia ser um vexame muito grande, hein? Se isso acontecer, e a máquina, assim, o que se vende atualmente na cidade de Campos? Que Frederico Paes, ele não tem grupo. Que o grupo ali do Vladimir, o grupo do Garotinho, o grupo não é de ninguém, o grupo é da máquina, gente. O grupo é de quem tem a caneta. Esse grupo já foi do Arnaldo, esse grupo já foi do Garotinho, depois foi do Garotinho, depois foi pro Arnaldo. Quando o Arnaldo perdeu a caneta, voltou a ser de Garotinho. Depois o núcleo foi para Rafael. Quando o Rafael perdeu o mandato, voltou para Garotinho. E quer um exemplo que eu lhe dou? Quem era o presidente da Câmara no governo Rafael Diniz? O Marcão, né? Marcão Gomes está em qual grupo hoje? Tá onde? Tá no grupo de Garotinho, de Vladimir. Vladimir Garotinho. Ou seja, as traições estão no ar, né? Eu te aponto inúmeras pessoas que foi de um grupo, foi de outro. É da caneta, do poder. É do poder. Exatamente. É da cadeira. Concordo com você. E outra coisa, daqui a pouco, se houver uma ruptura qualquer ali, essas pessoas, quando vê se o Frederico for prefeito, o Vladimir, o Garotinho for adversário, eles mudam de calçada para não ter que cumprimentar nem o Vladimir, nem o Garotinho daqui a pouco. Cara, o Vladimir era prefeito ontem. O Vladimir tem trabalho para conseguir voto dentro da máquina administrativa. Ele já fez abordagens com pessoas dentro da máquina administrativa que as pessoas perguntam quanto vão ganhar. Quer saber quanto é. É mesmo, Roberto? Tem empresários que trabalhou no governo dele que pergunta, vai para cima agora para cobrar fatura, cobrar voto, o cara, mas tudo bem, o que eu vou ter com isso? Eita. Isso as traições estão no ar, né? O ser humano, já dizia Maquiavel, é volátil. O ser humano é volátil, gente. Ele é infiel. É a natureza de determinados seres humanos. Essas pessoas não sabem viver no frio, não sabem viver como espartanos. Essas pessoas só sabem viver durante o inverno quentinho debaixo do cobertor e no verão saboreando praia, né? Todo mundo desnudo, se possivelmente desnudo. Então acabou o milho, acaba a pipoca. Então agora é o dono da caneta, é quem manda. E outra coisa, e começa a conspiração. Porque quem está dentro faz o seguinte, se não conseguiu aquilo que almeja, começa a ligar para o outro lado e fazer fofoca. Olha, está acontecendo isso, porque não foi contemplado. Se foi contemplado, começa a trazer de lá para cá, mas é um jogo de intriga interno que você... Ambiente pesado, né? Pesado, a energia negativa que você não tem ideia do que é aquilo. Que é um negócio horroroso. E daqui a pouco começa e o poder também inebria. Aí o poder inebria. E você nessa hora você tem que fazer a leitura de poder, né?
Você tem que identificar quem são os personagens de governos. Porque você tem os personagens resolutivos e você tem os coveiros. Então, na hora em que você está ali, o cara define, isso aqui é para resolver, aí encaminha. Ou então, não, isso aqui não, isso aqui é para enterrar, encaminha para um coveiro que vai ficar te rodeando, te enrolando a vida toda. É o chamado, é o coveiro. Quem é o escalado para ser coveiro no governo? Você tem que identificar quem é o coveiro e quem é o resolutivo, para você não bater na porta errada, não chorar na cova errada. Senão você tá lascado. Não é? Eita. Então, ou seja, em resumo, fortes emoções estão por vir aí. Estão por vir. É só o começo, né? Só o começo. Agora nós vamos ter aí até, as convenções acontecem até agosto, quando tudo começa a se definir. Agora depois, se não acontecer assim uma ruptura no decorrer do caminho, isso até outubro mas vai ser uma tragédia. Vai ser Eu acho que a ruptura acontece depois das eleições. Enquanto as eleições eles têm que segurar. Você está falando em qual ruptura? A ruptura no governo municipal de Frederico, no grupo, se diz a ruptura do Frederico, do grupo de Frederico com Garotinho. Com o grupo Família Garotinho, que eu falo Vladimir ninguém, vão romper com o Frederico, né? Porque o Frederico, a natureza dele não vai romper com ninguém. Mas é natural. As pessoas vão romper com ele pela impaciência, né? Até ele mostrar mais o trabalho, para ele ficar mais firme, mais ali forte. Você acha que ele tem que fazer o governo dele, né? Exatamente. Eu acho que ele tem muito para apresentar, mas ainda ele está inseguro por conta de algumas questões, que ele está cumprindo ordens. Isso é horrível. Cumprindo ordem o quê? Você acha então que o Frederico, quem está mandando no governo Frederico ainda é o Com certeza, Roberto, com certeza, eu acredito que sim. Algumas questões ali pontuais, ele possivelmente, ele já até cortou esse lastro, né? Ele já até cortou isso. Ele tem algumas coisas indigestas que o Frederico vai ter que resolver internamente no governo dele. Óbvio. Por exemplo, ele vai ter que reduzir esse poder, ele vai ter que governar a máquina. Para governar, ele vai ter que acabar com aquele negócio ali de figuras externas, tá mandando na máquina. Ele vai ter que acabar com essa farra de Thiago Virgílio na máquina, que foi vereador e que comanda a Codenca. Porque aquilo vai ser um problema, vai ser uma dor de cabeça para ele tremenda aquilo dali. Aquilo não vai terminar bem. A Codenca ela não resiste hoje, ela não suporta 5 minutos de uma auditoria de um órgão de controle externo. Eu diria a você que vai explodir. O cemitério do Caju e cemitério de Campos não aguentam 5 minutos de uma auditoria séria por parte de autoridades federais. Que você vai encontrar gente de Bolsa Família pagando por cova rasa, com recibo frio. Você vai encontrar isso no histórico ali. Você vai encontrar depoimentos disso aí. Então são situações sérias que ele vai ter que se defrontar em algum momento e vai ter que quebrar ovos, né? Porque o Brizola já dizia isso. Quem ganha herda os problemas. Ou você governa, ou então você perde as rédeas. Zezé Barbosa, que era tio do Frederico Paes. Zezé Barbosa, ele era o imperador, ele governava, era com mão de ferro, ele mandava. Antônio Garotinho, pode falar, pode ter assim, pode apontar inúmeros efeitos, mas Garotinho exerce poder, tá? Ele exerce liderança, ele exerce governo. Ele não delega isso não, ele exerce governo. Ele tem liderança. Então, para governar, tem que ter liderança. E outra coisa, mandou, executou. Quem não executa ordens, pode tirar de perto, chama para tomar café, não tem condições de executar ordens, não tem condições de exercer poder. Vamos torcer para que tudo seja da melhor forma. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O evento entre Frederico Paes e Eduardo Paes, ele foi tão político que o Eduardo Paes acabou de postar na sua página agora nas redes sociais, no Instagram, explorando muito bem isso daí, e ele faz promessa de campanha. Exatamente. Ele diz que Campos vai ser a segunda capital do estado. Vai ser a segunda capital do estado do Rio de Janeiro, né? Será? O que ele fala aí? Tem como botar aí essas imagens? Só tem as fotos, né? As imagens. Só as fotos, só as imagens, porque ele explora politicamente a situação. E Eduardo ele também. Ali, faz um enterro de luxo, meu amigo Vladimir, faz um enterro de luxo do garotinho, né? Exatamente. Que é amigo do filho. Bem ético. Faz. Ele destacou aqui que, embora seja considerada a capital do interior, Campos é um grande município que fica mais afastado da capital e precisa desta proximidade com o governo estadual.
Não é capital do interior mais. Esse status Campos já perdeu há tempo. Aí você tem as fotos aí, olha que foto simbólica, ó. É, Não é um pacto aí que tá aí. isso, um Entendeu? apoio forte, Tá né? ali, ó. Isso aí é enterro de luxo, cara. Vai fazer ali, vai dizer que não foi, que foi um evento institucional. Institucional não foi. Institucional de forma alguma. Foi um evento político. O Eduardo Paes surfa nesse evento político. Tanto é que a rede social. Isso aí tá na rede social dele, não tá? Está na rede social A dele. rede social de Eduardo Paes. O que ele escreve mais na rede social dele? E entre aspas aqui, ele complementa: eu virei semanalmente para Campos para despachar daqui, para tratar dos problemas dessa região. O Fred, que é o Frederico Paes, né, o prefeito de Campos, vai ficar de saco cheio. Imagina o garotinho me vendo toda semana aqui. Meu Fecha Deus do aspas. céu. Meu Deus do céu. Você imagina ele vindo governar aqui exatamente no município de Campos. Gente, foi. É deboche. Foi deboche. Roberto, nós estamos sabendo isso aos poucos, mas vai Só dar muito deboche. pano para Vai manga dar ainda pano essa pra situação manga, é aí. deboche. Essa Foi reunião deboche. de ontem deve ter aflorado os cabelos das pessoas ontem. Ih, deboche. Os bastidores. Ah lá, aquelezinho lá atrás, lá no cantinho lá, É ó. quem? O deputado estadual lá, que viajou no avião com o Thiago Ih! Rangel. O Vitor Tá aí Júnior também? tava ali também. Ah, Eduardo Paes. Vereadores de Eduardo Paes tá com o Campos pé no também lodo. estavam ali. Eduardo Paes. Você dá risada, Não, Roberto? Eduardo Paes também. Então, Ali, vereador Marquinhos do Transporte, o Ciro Rocha, se eu não me engano. Eduardo Paes também tem uns Vereador. pecadinhos, tem uns pecadores do lado dele, né? Tem ali as Tem. pessoas ali tomadas de pecado. Eles arrastam a multidão. Eles né? arrastam, ele arrasta uns pecados ali atrás dele. É muita gente querendo aparecer, a verdade é essa na foto, né? Tem muita gente ali, tá. Olha, mas você veja o seguinte, que daí o Frederico Paes com o Eduardo Paes tem até o sobrenome, né? Mas não tem nada a ver, né? Na hora eu até confundi de falar. Sobrenome. São parentes, Mas- não? Não, Devem ser, né? nenhum parentesco. Que eu saiba, nenhum. O Frederico Paes é parente do Zezé Barbosa, o Rafael Diniz, cara. Exato. É, Mas o pode ter um parentesco parentesco distante de quinto grau, sexto grau. Não, quinto grau não. O pai ou a mãe de Rafael era irmã da Zaira. Não é Não tem nada a ver não com o Eduardo, não é não. tão distante assim, não. O Frederico Paes é sobrinho de Dona Zaira, Não, tô esposa de- falando Eduardo Paes e Frederico Paes. Ah, Eduardo Deve Paes ser e distante Frederico de Paes. quinta, Não, aí deve sexta ser- geração aí. Politicamente, Frederico Paes não foi aliado do Rafael. Não foi, muito Não, pelo contrário. não. Foi até um crítico nele. Não foi aliado do Rafael. Verdade seja dita. Uhum. Mas o fato é que as imagens falam mais Do que palavras. do que 1000 palavras. Agora, o garotinho, em algum momento, ele vai se insurgir contra isso, ele vai reagir contra isso, porque o cara vem dentro da casa dele, não, Exatamente. dentro do território dele, e ainda sacaneia, tripudia. O Eduardo Paes sapateou, rapaz, dizendo que o garotinho que ele vai ficar aqui semanalmente e que o garotinho, imagina como o garotinho vai ficar irritado vendo Eduardo Paes Foi aqui. um deboche, né? Debochou. Debochou. Foi deboche. A Lídia complementa aqui, Roberto. Não vejo Campos como interior. É uma cidade grande, uma capital que está situada no interior. É uma cidade diversa, ampla, com atores econômicos, políticos e sociais muito importantes para o nosso estado. Gente, Aí que ele diz que ele pretende criar o gabinete especial, né? E vir despachar semanalmente aqui. político em ano de eleição, em palanque eleitoral, faz muito tudo. forte. Gente, é muito forte, fala tudo, promete tudo. Gente, todo ano de eleição, as promessas, elas são infinitas.